Oi, gente, vamos retomando a nossa série no qual eu ensino como que eu fiz o meu trabalho de monografia em R, na onde eu analiso os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e também de serviço de entregas em malote nas condições de trabalho dos condutores, tá? E esse aqui já é o nosso quinto vídeo e vamos já dar prosseguimento. No último, calculamos a jornada média de trabalho. Inclusive, este havia sido o resultado. Eu vou tirar essa variável que eu tinha utilizado apenas para calcular, para servir de apoio no cálculo da média nacional das capitais. E vou deixar aqui dessa forma. Recomendo vocês apagar também e deixar esse data frame exatamente dessa forma como o meu está. Agora, a nossa próxima etapa é calcular a taxa de desemprego, algo que todo economista tem que saber fazer, né? Então, nós iremos utilizar a taxa de desocupação, no qual entra nos nossos modelos inferenciais, MQO e diferenças que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Ele entra como uma variável de controle, tá? Para melhorar o nível de ajuste das nossas diferenças e também gerar modelos. Qual é o nome da palavra? Modelos sem viés. Não é sem viés a palavra. Consistentes e eficientes. Exatamente. São essas duas palavras. A gente vai abrir um código aqui. Vamos aqui atribuir o terceiro nível ainda, que a gente está ainda no levantamento de dados. E vamos colocar desemprego. Para quem não é da economia, ou também para os economistas que são da área de outras áreas, como macroeconomia. Macroeconomista entende bastante. Mas às vezes tem economistas, microeconomistas ou economias da saúde. Pessoal, às vezes pode não entender tanto, mas desemprego e desocupação, a princípio, são dois conceitos diferentes, mas quando a gente olha na mídia, a gente vê esses conceitos como iguais, porque tá lá no jornal, sei lá, qualquer jornal, tá, eles falam sobre a taxa de emprego está no seu menor nível histórico. Ele está, na verdade, se referindo à taxa de desocupação, tá? E lembrando que nós iremos calcular a taxa de desocupação das capitais e por isso a gente vai pegar essa base tratada, tá? Essa base tratada já está com os indivíduos das capitais filtrados. Vamos dar um pipe e já vamos entrar. Aqui eu vou fazer um pouco diferente da ordem que eu havia feito nos anteriores, especialmente aqui. Cadê? Aqui eu transformei ele em dados largo para poder calcular a contribuição previdenciária. Dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente. E recomendo estar lendo esse vídeo, tá, gente? Acho que é o terceiro, se eu não me engano. E aí eu recomendo, ou é o segundo, para poder estar entendendo o que eu estou falando, né? Do que eu estou me referindo. Então, vamos seguir. Então, a primeira coisa que iremos fazer é filtrar esta variável, no qual ela informa quem está na força de trabalho e quem está na fora da força de trabalho. Porque assim, a taxa de desocupação ela só pode ser calculada sobre o pessoal que está dentro da força de trabalho, o que isso significa que a pessoa ela está apta a estar trabalhando. Eu vou abrir ela aqui, por exemplo, essa aqui, essa pessoa que está na força de trabalho, mas está vendo quando está SMA? É importante, eu até demorei um pouco também para ter um pouco de noção disso, mas quando está em NA é porque a pessoa não respondeu essa variável. E por que ela não respondeu? Simplesmente porque essa pessoa aqui é uma criança de 4 anos, então ela não vai responder essa variável e essa variável vai estar em NA.
Então, para a pessoa estar na força de trabalho, se eu não me engano, ela tem que ter mais de 14 anos, por exemplo. Mas isso não necessariamente, tá? Ela pode ter 17 anos e ela está fora da força de trabalho porque ela não está procurando emprego, tá? Ela não está procurando emprego, então ela está fora da força de trabalho porque ela está estudando, mas não necessariamente. Deixa eu ver se eu acho algum outro caso aqui de pessoas que tenha menos de 18 e esteja dentro da força de trabalho. É melhor filtrar, né? Vamos filtrar aqui. Vamos pegar essa. Ah, na verdade, acho que não vou conseguir filtrar. Essa é uma parte ruim do R que ele faz isso. Quando é variável numérica, ele coloca esse histograma aqui e não permite filtrar. Ah, até que ele permitiu aqui. Enfim, mas meu computador tá ruinzinho. Meu computador é lento. Acho que não vai valer a pena a gente ficar procurando. Na verdade, eu vou fazer mais uma tentativa, tá? Não, eu tenho que clicar aqui. Cliquei no lugar errado. Eu vou clicar nessa. É de 5 em 5 anos, pelo jeito. Acho que aqui a gente já consegue, ó, 15 anos. Esse pessoal aqui tem 15 anos, está fora da força de trabalho, mas eu acho que a gente deve encontrar alguém que está na força de trabalho. Por exemplo, esse daqui. Ele tem 15 anos. Ele tem fundamental completo. Provavelmente ele, não sei, eu acho que ele está entrando no ensino, já deve estar no ensino médio, na verdade, né? E ele está na força de trabalho e ele está ocupado, inclusive, e empregado no setor privado. Às vezes ele pode ser um jovem aprendiz ou pode ser carteira assinada também. Mas também pode acontecer o caso de ele estar desocupado, dele estar na força de trabalho. Então, se ele falar, estou procurando emprego, então ele está na força de trabalho e ele entra no cálculo de como uma pessoa desempregada e entra no cálculo de desocupação. Explicado isso, a gente já pode seguir aqui o nosso código. Então, nós iremos filtrar apenas aqueles que estão dentro da força de trabalho. Então, vamos escrever aqui pessoas na força de trabalho. E além disso, cadê o sinal de E? Na verdade, não vai ter esse I. Eu acabei de achar um erro no meu código original, mas eu acabei de saber que, graças a Deus, assim, apesar de ser um erro, ele não vai gerar resultados distintos, né? Porque eu tinha colocado que não poderia, eu tinha filtrado aqui na VD 4001 é igual pessoas na força de trabalho e VD 4002 filtrar todos que sejam diferentes de valores ausentes. Só que quando a gente filtra na força de trabalho, essa variável aqui ela não vai ter nenhum valor ausente. Então todos os indivíduos vai ter valores declarados aqui. Aqui só teria essa variável só teria algum missing ou valor ausente, né? São sinônimos, se aqui fosse fora da força de trabalho. Então, filtrar unicamente, exclusivamente dessa forma já é o suficiente para podermos calcular, né? A taxa de desemprego sem problemas. Então a gente vai dar um pipe, lembrando que o pipe é Ctrl Shift M, e aqui nós iremos dar um group by por ano, trimestre e capital. Aqui a gente pode dar um int para ter uma noção de como vai ficar já, porque já deve sair alguns resultados. Deixa eu ver, ano, trimestre, capital. Ah, não, faltou uma coisa, faltou um count, né?
Aí ele vai contar por capital e por trimestre. Aí tem o número de pessoas amostradas, né? Isso é a amostra total, não é o número de condutores, tá, gente? Mas a gente poderia utilizar um group by da forma que a gente tinha feito anteriormente para... A gente poderia inserir aqui a variável, por exemplo, 40... Como que é? 4002, que é a variável que diz se a pessoa está ocupada ou não. E aqui a gente pode dar um count também. Então aqui já tem Aracaju, pessoas ocupadas e pessoas desocupadas. Mas eu posso até fazer diferente. Eu acredito que isso aqui funciona. É legal a gente testar essas formas diferentes, porque aí vocês têm noção de como é possível calcular de diferentes formas, chegar ao mesmo resultado escrevendo de diversas formas. Então aqui se eu fosse dar um count, ele geraria o mesmo resultado do que se eu fosse incluir esse VD 4002. Aqui fica até redundante, mas aqui, por exemplo, eu posso já atribuir o peso populacional. Esse tem uma vantagem dessa função count. Inclusive, para mais informações de como utilizá-lo, você pode dar um help count, que ele deve abrir a documentação aqui à direita. Deixa eu ver se minha tela está atrapalhando. Tá? E aqui a gente já tem umas informações gerais. E essa variável WT ela é utilizada para declarar ponderações. No nosso caso, a ponderação é a variável populacional. Então a gente pode escrever aqui WT, declarar essa ponderação pela variável populacional, que é V1028, e dar um Enter aqui, por exemplo. Eu digitei errado. Já pode entrar aqui. E aqui ele já tem a estimativa da população, que é a forma que, de fato, a taxa de desocupação é calculada com base nas estimativas populacionais, tá? E agora nós iremos calcular a taxa em percentual, né? Então a gente pode utilizar o mutate aqui e vamos calcular de fato a taxa desemprego ou taxa desocupação, tá? E aí eu vou declarar o n, que é essa variável, e nós iremos dividi-la pelo somatório dela. Ela não vai somar o somatório da coluna inteira, ela vai somar esse n de acordo com esses níveis de agrupamento. Então ele vai somar por ano, trimestre e capital. Para ele somar o mesmo ano, o mesmo trimestre, mesmo e a mesma capital, ele vai achar esses dois valores, essas duas primeiras linhas, por exemplo, Aracaju. Então ele vai somar esses dois, depois aquele vai somar esses dois, e depois aquele vai somar esses dois, de acordo com o agrupamento que eu declarei. Então ele vai pegar o N e vai dividir pelo somatório desses dois. E aqui a gente pode dar um Enter para ter uma noção de como vai ficar.
E aqui a gente já tem a taxa de desemprego. Só que esses valores aqui, somando, eles têm que dar 1, tá, gente? Por exemplo, aqui dá 90%, mais 9, mais, né? Isso aqui dá 100%. A mesma lógica funciona para os demais. Esse aqui também, 87, com mais 12 dá 100. Mas vou fazer uma outra coisa. Isso aqui tá... Eu vou transformar em percentual. Então aqui eu já posso multiplicar por 100, né? E aqui a gente já tem número percentual. E é isso. E aqui a gente tem na verdade eu nomeei errado, né? Seria percentual. Porque aqui a gente tem um percentual de pessoas ocupadas que é 90% e o percentual de pessoas desocupadas que é 9%. Então, seria meio que o percentual de cada uma dessas variáveis. Como a gente está interessado apenas no nível de desocupação, a gente pode filtrar apenas pessoas desocupadas. Então a gente faz um filter, declara a variável V4002, que diz se a pessoa é desocupada ou ocupada. E sempre quando for estabelecer uma relação de igualdade, são dois iguais. Tá? Isso aqui também é uma coisa que eu demorei a aprender, às vezes eu errava e ficava um tempão tentando identificar meu erro. Quando eu quero estabelecer igualdade e comparação, é dois sinais iguais. Agora, quando eu quero atribuir um novo valor a uma nova variável ou a uma antiga variável, como é aqui o caso, é uma nova variável, eu só apenas coloco um sinal de igual. Mas nesse caso, são dois sinais. Então a gente vai filtrar pessoas desocupadas. E vamos dar um Enter novamente. Ah, gente, esqueceu de colocar o pipe aqui, hein? Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando diferentes formas de calcular essa taxa de desocupação. Eu acho mais intuitivo fazer dessa forma, em formato de data frame. Os nossos dados estão em formato de data frame. Eu prefiro dessa forma que a gente consegue meio visualizar um passo a passo. A gente pode selecionar uma parte aqui, dar um enter para ver o que acontece, né? E entender o que a gente está fazendo. Agora, se eu fosse utilizar os pacotes da função serve, ele é mais direto. Então, é meio mais difícil de entender a intuição dele. Embora ele seja mais... Na verdade, os resultados são iguais. Eu vou fazer um vídeo mostrando essas diferentes formas de calcular a taxa de desocupação, considerando os pesos populacionais. Aqui a gente já pode dar um Enter de novo. E vamos olhar aqui desemprego. Não, mas acho que não foi, né? Pelo jeito. É porque eu digitei errado. Deixa eu ver o que eu... Ah, não, tá certo. Agora tá 27. Mas tá certo. Agora aqui só tem pessoas desocupadas. E aqui são 27 observações, né? Para esse período, terceiro trimestre de 2015. E aqui a gente tem as taxas de desocupação. E a gente já pode observar os estados que teve o maior nível de desocupação e o menor. Vamos começar pelos maiores. Então a gente aqui tem Salvador, 16%. Caramba, isso aqui é muito alto. Eu acho que a nível nacional, acho que a gente nunca chegou a um percentual tão alto. Eu acho que os percentuais mais altos que a gente chegou, acho que foi 13, 14%. Mas quando a gente agrega a nível municipal, pode ser que tenha níveis até mais altos. Mas Salvador aqui 16%, Maranhão 14%, Macapá
E a gente aqui começa novamente a observar os nossos padrões, que é em relação à região, né? Isso aqui são estados do Nordeste e do Norte. São os estados que têm mais desemprego. E já revela aqui uma desigualdade regional. Enfim, isso aqui já dá pano para manga para economista discutir e estudar. E as capitais que têm o menor nível de desemprego é Rio de Janeiro, Florianópolis e Recife. Goiânia também, que é a minha cidade, realmente, de fato, aqui o nível de desemprego é baixo. Mas o Rio de Janeiro eu desconfio desse resultado. Eu desconfio que o Rio de Janeiro seja a capital que tem o maior nível de informalidade. Então lá tem muito autônomo. E como tem muito autônomo, isso acaba pressionando a taxa de desemprego para baixo. Porque se ele fala, se chega um entrevistador da PNAD e ele fala, ah, eu vendo bala, então ele é conta própria. Eu vendo bala no semáforo. Ele é conta própria, ele é uma pessoa que está ocupada, então ele não é uma pessoa desempregada, então ele não entra no cálculo como uma pessoa desocupada. Se ele falar, ah, eu vendo bolo de pote na garagem da minha casa, ele é uma pessoa ocupada. Eu desconfio que o Rio de Janeiro ele tem um nível de informalidade comparavelmente, significativamente maior que os demais estados. Isso acaba pressionando por uma menor taxa de desemprego, mas enfim, isso é uma suposição, mas a gente pode confirmar isso com os próprios dados da PNAD contínua. Não vou fazer isso porque não é o nosso objetivo, mas a gente pode seguir aqui, ó, Florianópolis, Santa Catarina, Recife, ó, tem o estado do Nordeste, Goiânia, vamos ver São Paulo aqui. São Paulo também está entre os menores, né? Ok. Ok. Então, e agora eu vou ensinar uma nova variável, uma nova função, perdão, para vocês, que é o select. Por exemplo, eu calculei aqui, mas isso aqui não me interessa. O que me interessa mesmo é só a taxa de desemprego. Então, eu posso simplesmente... Eu nem preciso também dessa mais essa variável. Não preciso. Então, eu posso utilizar o select. E aqui eu poderia selecionar as variáveis que eu quero, tipo capital, trimestre. Vou dar um enter aqui, por exemplo. Ó, capital trimestre. Mas no nosso caso, o que a gente vai fazer é retirar as variáveis. Nós vamos retirar as variáveis 40,02 e também essa variável n. Nem lembro se é n, na verdade. Vamos ver se é isso. É, acho que é isso mesmo. E aqui a gente já tem a taxa de desemprego por capital. É isso, deixa eu ver quantos minutos nós já temos. Nossa, já passamos o tempo, vou estar encerrando esse vídeo, mas aqui a gente já aprendeu a calcular a taxa de desocupação e no próximo vídeo a gente já vai calcular o percentual da população com ensino superior. Então, até o próximo vídeo, eu recomendo ver os vídeos anteriores, porque tem coisa que eu vou falar, não vou aprofundar, mas que eu já aprofundei em vídeos anteriores, e quem chegou nesse vídeo logo de cara pode ficar sem entender. Mas é isso, espero ter contribuído aí, e até o próximo vídeo. Valeu, gente!